no capítulo 2. Faremos a leitura de forma alternada dos versículos 23 ao 25 e prosseguiremos pelo capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 15. João, capítulo 2, do verso 23 ao 25, continuando no capítulo 3, do 1 até o 15. Vamos fazer essa leitura de forma alternada. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Amém. O Senhor Jesus estava, nesse instante aqui, em Jerusalém. Era o início do seu ministério. E como o texto diz, pessoas que estavam presentes, discípulos, ouvintes do Senhor Jesus, já tinham visto muitos sinais, muitas operações de milagres, tinham tido a oportunidade de ver a ação do Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus, ele conhece o coração do homem. Ele sabe o que é a natureza humana. Ele sabia que todos nós somos pecadores. E aqui o texto diz que ele não confiava naqueles que ali estavam e que, vendo aquilo que ele fazia, diziam que criam nele. Ele conhece os corações, ele sonda os corações e verdadeiramente entendia que alguns daqueles que diziam que criam, verdadeiramente ainda não tinham se despertado para a sua missão, para as verdades na qual o Senhor Jesus veio trazer até nós. E quando nós lemos aqui o texto de Hebreus 2, 8 e 9, na introdução, muito bem explicado pelo presbítero Alexandre, o texto fala justamente dessas duas naturezas que o Senhor Jesus possui. Como que o Senhor Jesus sabia disso? É um mistério para nós, mas ele é 100% Deus e naquele momento ele era 100% homem.
as duas naturezas presentes na mesma estrutura, no mesmo ser. Um teólogo batista de linha pentecostal americano, Wayne Grudem, ele faz uma síntese bem interessante do que é essa natureza, essa realidade que o Senhor Jesus trazia sobre ele. Ele diz assim: permanecendo o que era, tornou-se o que não era. Ele permaneceu Deus. Ele continuou tendo a sua essência divina, 100% Deus. Naquele instante ele tornou o que não era, tornou o homem. Todas as coisas estavam sujeitas debaixo dos seus pés, mas por um momento ele se fez menor do que os anjos, ele se fez homem. Outros textos da palavra dizem, né, que ele se esvaziou de sua glória. Ele se tornou homem. Era necessário que ele se tornasse homem para cumprir a vontade do Pai, para poder remir-nos dos nossos pecados. E nós vamos projetar o texto em Lucas 17, 11 e 19, para que não ter perda de tempo folheando a palavra do Senhor. Nós vamos ver aqui esse texto que vai entrar um pouco nessa introdução. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e anda, a tua fé te salvou. Nós vemos que o Senhor Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Ele veio para os seus não receberam. Nesse texto mostra claro isso. 10 leprosos, os 10 foram curados. Somente um voltou ao Senhor. E esse único era samaritano. Por que isso acontece e aconteceu naquela época e às vezes acontece no nosso meio? Nós podemos observar, irmãos, que às vezes as pessoas procuram ter um encontro com Jesus, mas não pelo motivo do qual o Senhor Jesus veio a essa terra. Ou dizendo assim, não pelo motivo principal. Nós vemos no texto lá de Mateus 1, também lido na liturgia, ele veio com uma missão de salvar o seu povo dos seus pecados. Essa era a função dele. Para isso que ele veio a essa terra. O Senhor Jesus, ele cura, ele ressuscitou mortos, mas ele curou homens que depois morreram. Ele ressuscitou pessoas que também posteriormente morreram. Ele fez milagres e operou sinais que ficaram aqui nessa terra. Mas ele tinha um propósito maior. O propósito dele era muito maior. E adentrando aqui no capítulo 3, no qual nós lemos, nós vamos ver um encontro de um homem, Nicodemos, alguém que pôde observar, muito provavelmente, estava no meio daqueles discípulos que viram sinais e maravilhas sendo operados pelo Senhor Jesus, alguém que pôde ver a ação dele, mas que não entendeu com clareza naquele instante que o Senhor Jesus estava ali dando provas de que ele era Deus. Estava dando provas que ele tinha poder de perdoar pecados. As curas, os sinais, todos os milagres que o Senhor Jesus fez nessa terra foram para mostrar ao homem que ele tinha algo diferenciado. Ele não era apenas um operador de milagres aqui para essa terra. Ele tinha um poder que nós não temos, o poder de perdoar pecados.
porque ele é Deus. Porque ele era Deus. E dentro desse contexto, nós vamos ver aqui a necessidade do novo nascimento. O Senhor Jesus fala que todos nós precisamos passar por um novo nascimento. E nós vamos procurar compreender esse novo nascimento do qual o Senhor Jesus fala a Nicodemos. Aquele que precisa, quem é esse que precisa desse novo nascimento? Todos nós. Todos nós precisamos desse novo nascimento por causa que nós somos pecadores. Vou pedir para passar para o próximo slide. Tem alguns textos aqui da palavra do Senhor que nos mostram essa verdade. Pode passar, Marcos, por favor. Salmo 51, 5. Ele vai falar justamente isso. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Todos nós somos pecadores. Em Romanos 3,10 também diz assim que, como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Então, quem é esse que precisa nascer de novo? Todos nós. Todos nós precisamos de passar por um novo nascimento. E ainda um outro texto, Romanos 5,12, explica isso de uma forma melhor. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos nós somos pecadores por herança vinda de Adão, o nosso representante lá no Éden. No momento que ele pecou, toda a humanidade pecou também. E vendo aqui esse homem, Nicodemos, nós vamos fazer um paralelo do encontro que Nicodemos teve com o Senhor Jesus e um encontro que um outro homem também teve com o Senhor Jesus, Zaqueu. A história de Zaqueu está em Lucas 19, 1-9, e é narrada dessa forma. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ele ser de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. Vamos comparar as duas situações. O encontro de Nicodemos, o encontro de Zaqueu. O texto diz: Zaqueu, quem era Zaqueu? Zaqueu era um publicano. Era um publicano odiado pelo povo, porque ele era um judeu que cobrava impostos em favor do Império Romano. E quem era Nicodemos? Nicodemos, ele era um fariseu. Ele fazia parte da elite sacerdotal de Israel. Muitos estudiosos dizem que Nicodemos fazia parte do Sinédrio. O Sinédrio era composto pelo sumo sacerdote, que presidia o Sinédrio, e mais 70 homens. Esses eram os doutores da lei. Eles interpretavam a palavra do Senhor, ensinavam a lei ao povo, e eles tinham muitos poderes. Então, diferentemente de Zaqueu, o povo considerava Nicodemos um homem ilibado, um homem aos olhos humanos, sem problema nenhum. Ele era um líder, era ele que ensinava as escrituras ao povo. Segundo ponto, Zaqueu, ao ser abordado por Jesus, o que ele faz? Ele se coloca como arrependido de suas práticas. Ele já chega ao Senhor Jesus e diz: eu tenho defraudado alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Eu me reconheço minha falha, eu reconheço que eu sou pecador. Diferentemente de Nicodemos,
o que acontece com Nicodemos? Nicodemos vai ao Senhor Jesus e vai atrás de sinais. Ele quer saber do Senhor Jesus os sinais que ele fazia. Ele queria conhecer das operações de milagre. Ele não chega para o Senhor Jesus e fala assim: Senhor Jesus, eu também sou pecador, eu também preciso do Senhor. Não, ele chega querendo saber a respeito dos sinais que o Senhor Jesus fazia. Um terceiro ponto que a gente pode entrar aqui para comparar aqui é que o Senhor Jesus, ele conhece os corações das pessoas. Ele conheceu aqui Zaqueu, ele viu que Zaqueu nele havia arrependimento verdadeiro. Ele diz que hoje houve salvação nessa casa. Enquanto a resposta que ele dá para Nicodemos é uma resposta já de confronto, interrompendo aquilo que Nicodemos queria extrair do Senhor Jesus. Ele corta o diálogo ali e diz assim: você precisa nascer de novo. Você precisa de um novo nascimento. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Essas são as diferenças desses dois encontros, as diferenças básicas. Um encontro que Zaqueu teve, um encontro que Nicodemos teve. Zaqueu, um homem odiado pelo povo, um publicano, pecador, julgado pelo povo como um pecador. Nicodemos não, tido como alguém que não precisava de mudar mais nada na sua vida, que foi procurar o Senhor Jesus à noite, às escondidas, enquanto Zaqueu estava no meio da multidão, queria ver o Senhor Jesus, se colocou totalmente arrependido de suas falhas. Dois encontros de homens em posições distintas, procurando o mesmo homem, com motivações também distintas. Qual que é a missão do Filho? Ele veio buscar e salvar o perdido. É o texto que está em Lucas 19:10, o complemento da parábola, daqui da história de Zaqueu, de Lucas 19. Ele fala justamente isso, a missão de Jesus é essa, buscar e salvar o perdido. Ele mostrava milagres para provar ao povo que ele era Deus, que ele tinha o poder de perdoar pecados. O segundo ponto que nós vamos avançar, partindo para os versículos 4 a 8, dentro do capítulo 3 de João, nós vamos ver aqui como se dá, qual é a natureza desse novo nascimento. Qual que é a natureza desse novo nascimento? É uma natureza divina. O novo nascimento não parte do homem, parte de Deus. Nicodemos, ele ficou sem entender aquilo que o Senhor Jesus tinha dito a ele. Como assim? Como que eu preciso de um novo nascimento? Eu vou ter que voltar para o ventre de minha mãe? Como que isso vai dar fisicamente? Como isso vai acontecer? Ele não tinha entendido as verdades que o Senhor Jesus estava ali a ensinar. Em João 16, 7 e 8, diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nós somos pecadores por natureza. Quem nos convence de que somos pecadores e necessitamos de um Salvador, estamos perdidos e precisamos de Salvador, é o Espírito Santo do Senhor. É Ele que virá fazer essa obra em nós. Quando o texto diz aqui a respeito de que o vento sopra onde quer, é interessante, essa palavra vento colocada aqui, nos originais gregos, ela é pneuma. Ela designa no grego vento, mas ela tem a função principal de ser aplicada ao Espírito Santo. O Senhor Jesus coloca essa palavra aqui justamente fazendo um trocadilho para mostrar que a ação do Espírito Santo na vida do homem
é soberana. O Espírito Santo, ele faz a obra, ele vai para onde ele quer, não tem como segurar. Nós não sabemos como o vento nasce, para onde que ele vai, mas nós sabemos que ele existe, nós escutamos o barulho que ele faz. Aquele que é nascido de Deus, aquele que tem o seu nascimento espiritual, ele consegue perceber o agir do Espírito Santo do Senhor. Ele tem essa percepção. Essa porção da palavra, na versão da linguagem de hoje, ela fala de forma mais clara. Vou ler aqui, dos versículos 6 a 8. Na nossa Bíblia, Revista Atualizada, diz assim: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admire se eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Na outra versão diz assim: quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com os que nascem do Espírito. É fácil a gente entender o nascimento físico. Todos nós temos os nossos pais aqui, em carne e osso. Mas também precisamos de um nascer espiritual. O pecado faz separação entre o homem e Deus. Espiritualmente, sem a ação de Deus na nossa vida, estamos mortos, distantes e afastados do Senhor. Por isso, essa mensagem para Nicodemos foi tão forte e ela deve fazer diferença nas nossas vidas. Precisamos entender isso, precisamos de Deus. Sem Ele, nós não somos nada. Mas aí você pode me perguntar assim: depende de Deus, mas então o que eu faço? Eu entendo que eu preciso de Deus, então qual é o próximo passo que eu tenho que dar? Então nós vamos entender agora a operação desse novo nascimento. Como isso ocorre, como esse novo nascimento é operado. Em Romanos 10:17 diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, o primeiro ponto que nós temos, as Escrituras. O Senhor Jesus ressuscitou, mas deixou para nós as Escrituras. O cânon está fechado e temos ela nas nossas mãos. A palavra do Senhor está aqui. E através da pregação da palavra, a fé é despertada em nós. Nós somos movidos a crer nela pela ação do Senhor. Ele coloca a fé em nosso coração para que nós nos despertemos a isso. Em Romanos 10, 8 a 11, diz o que precisamos fazer. Porém que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. E em Efésios 2, 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não é a minha fé que salva. Antes, Deus nos salva através da fé que Ele mesmo coloca em nosso coração. O mérito não é meu, o mérito é de Cristo. Ele que é Deus, foi também verdadeiramente um homem, morreu naquela cruz para pagar o preço que cabia a nós. Se nós fôssemos para a cruz, não teríamos essa capacidade, essa condição. Mas Ele, por ser Deus, tinha. Ele, por ser Deus, tinha. A natureza humana é pecaminosa, tende para o mal.
naturalmente nós não buscamos as coisas de Deus. Por isso, Deus é que coloca o despertar em nosso coração. E nós temos despertados, nós passamos a entender, passamos a acreditar com o coração, e aí, confessando com a boca, temos a possibilidade de sermos salvos, porque a palavra de Deus é muito clara nisso. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Ele não indicou outro caminho. Não há outro caminho a não ser através de Jesus. Vamos ver mais um texto, vou pedir também a projeção dele. Um texto que eu gosto muito. É um texto posterior a esse encontro de Nicodemos. O texto está em Atos 8, 26 a 38, mas que mostra justamente o agir de Deus na vida de um homem e ele crendo, sendo salvo. O texto diz assim: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-se-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o a ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era essa: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Deus moveu o coração ali. Deus estava em toda essa ação. Ele desperta Filipe até ir àquele local. Ele encontra um homem lendo as Escrituras. Esse homem não entende. Há ali naquele momento a pregação da palavra de Deus. Há um entendimento dele da verdade eterna. E ele confessa a Cristo. É isso que é o nascer de novo. O texto mostra com clareza aqui o que é o nascer de novo. Deus movendo o coração nosso, tirando o nosso coração de pedra, colocando o coração de carne, como está lá no profeta Ezequiel. Se você tem escutado a palavra e tem tido um entendimento dela, não demore para tomar a decisão. O tempo é curto. Nós só temos essa oportunidade enquanto estamos vivos. Nós temos vivido os dias maus. A corrupção humana, o esfriamento da palavra do Senhor. A palavra diz que vai chegar um tempo onde procurarão a palavra e não a acharão. Temos que aproveitar o tempo. E finalizando essa porção da palavra do Senhor, Nicodemos não estava entendendo, ele ainda não tinha sido despertado para as verdades eternas. O Senhor Jesus então continua a lhe falar
e explica ali do seu ministério. E faz uma outra analogia que Nicodemos conhecia bem. Ele era judeu, ele era fariseu, ele era entendedor das Escrituras. Então ele cita um evento lá no Êxodo, quando o povo caminhava para a terra prometida, para Canaã, e no deserto o povo era afligido por serpentes abrasadoras, todos estavam morrendo ali por causa dessas serpentes. Moisés ora a Deus e Deus traz a mensagem para ele: faça uma serpente de bronze, coloca numa haste, e todo aquele que olhar para a serpente de bronze será salvo. Ali Deus está apontando para Cristo. Lá no Antigo Testamento, essa serpente de bronze era um tipo de Cristo. Nós não devemos olhar para uma imagem de gesso, madeira, ferro fundido, o que for, mas nós devemos ter a consciência de que Cristo, ele foi levantado numa haste também. E quem crer que ele era o Filho de Deus, que era Deus, que tinha o poder de perdoar pecados e olhar para ele, ele tem a oportunidade de salvação, como o povo no deserto aqui teve, e o povo foi salvo. O veneno ali da serpente, por uma forma assim espiritual, o agir de Deus no povo, não afligia mais. Nós temos também algo em nós que está nos matando. Nós podemos até não perceber, mas se nós não recorrermos a esse antídoto de Deus, que é o Senhor Jesus, o veneno do pecado vai nos matar, vai nos afastar de Deus e seremos lançados no lago de fogo e enxofre. Não adianta a gente tentar embaçar, tentar não acreditar nisso. As Escrituras dizem disso, falam disso, são verdades eternas. Precisamos tomar posição quanto a isso. E a continuação, se você puder acompanhar na sua Bíblia, dos versículos 16 ao 21, o Senhor Jesus continua explicando aqui para Nicodemos a sua missão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram